Muitos cristãos não sabem responder por que ele é presbiteriano. Então hoje eu gostaria de começar falando a vocês sobre presbiterianismo, tratando sobre um ponto teológico e prático que marca a igreja presbiteriana. O nome disso é culto. Eu queria falar sobre o culto presbiteriano para você, para que você tome ciência da importância de como se adora a Deus. Primeiramente, eu gostaria de falar para você que o culto presbiteriano, ele é diferente do culto em outras denominações. Eu vou falar aqui uma palavra teológica para vocês, mas eu vou explicar. Vocês nunca devem ter ouvido falar numa chamada princípio normativo. O que é o princípio normativo? Que marca os cultos das outras igrejas. Por exemplo, se você tivesse numa igreja batista, vou dar um exemplo aqui de uma igreja batista clássica aqui, Aliança do Calvário, essa igreja aqui do pastor Paulo Júnior. Ela é uma igreja de princípio batista. Na Aliança do Calvário, você tem um princípio que marca aquela igreja, chama-se princípio normativo. O que é o princípio normativo? O princípio normativo é: nós fazemos tudo o que a Bíblia ordena, mas também podemos fazer aquilo que ela não ordena, porque não é norma. Ou seja, só passa a ser uma norma se Deus literalmente falar ou negar. Por exemplo, se Deus proibir alguma coisa, aqueles que adotam o princípio normativo, nós não iremos fazer. Mas também se Ele silenciar, nós podemos fazer. Então é muito comum, por exemplo, hoje em igrejas batistas no geral, você ter dentro da igreja aquilo que ficou conhecido como ordenação feminina ao ministério pastoral, ou ordenação feminina a algum dos outros ofícios. Diaconisa, você já deve ter ouvido essa expressão. Diaconisa, episcopisa, presbítera ou pastora. Então por que numa igreja presbiteriana você não tem pastora? Por que numa igreja presbiteriana você não tem diaconisa? Por que numa igreja presbiteriana você não tem presbítera? Aí o pessoal que defende o princípio normativo vai dizer o seguinte: existe alguma restrição na escritura sagrada de que Deus proibiu diaconisa, presbítera e pastora? E qual é a resposta que nós damos? Não há. Então eles dizem assim: se não há nenhuma restrição, por que nós não devemos ter? Já que Deus formou homem e mulher de forma igual. Verdade, não há nenhuma restrição. Mas só que nós não adotamos o princípio normativo do culto. Como presbiterianos, nós adotamos o quê? O princípio regulador do culto. E qual é a diferença do princípio normativo para o princípio regulador? É que no princípio normativo, aquilo que Deus não fala, eu posso fazer. E no princípio regulador é diferente. Só podemos fazer no culto na igreja aquilo que Deus ordena. Se Deus ordenou, se Deus assim ensinou, nós fazemos. Porque esse princípio parte literalmente da própria Escritura. Eu gostaria que você visse isso comigo agora. Abra a Bíblia de vocês, a nossa leitura dessa manhã, no livro de 2 Coríntios. Coríntios, capítulo de número 6. Só um minuto.
Irmãos, desculpa, é 1 Coríntios capítulo 4. A leitura está errada. 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 6. 1 Coríntios 4, 6. Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, uma regra chamada regra apostólica, para que a gente possa interpretar bem as Escrituras e um modo digno pelo qual nós devemos viver a fé cristã. 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, diz assim, escute bem, palavra de Paulo: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança, a palavra aqui é por comparação, a mim e a Apolo, os dois pregadores de Corinto, por amor de vós, ou seja, amor da igreja, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Para aí, veja, Paulo vai aplicar uma regra para a igreja de Corinto. Por quê, irmão? Se você observar o capítulo 1, a igreja de Corinto, ela está em dissensão, e ela é uma igreja que possui 4 divisões, 4 grupos nela. Tem um grupo que se denomina de Cefas, que é Pedro. Tem um grupo que se denomina de Paulo. Tem um outro grupo que se denomina de Apolo. E o pior grupo que tem dentro da igreja, que se denomina de Cristo. Tem uns que dizem assim: eu sou de Pedro, Cefas, eu sou de Apolo. Tem outros que dizem assim: eu sou de Paulo. Aqui é o pior grupo, que era chamado dos espiritualistas. Ele diz assim: nós não temos pastor sobre nós, nós não obedecemos a liderança nenhuma, o meu pastor é Cristo. Esse era o pior grupo, porque eles estavam fora da liderança do pastoreio apostólico. Aí Paulo agora vai tentar recuperar a igreja, para que a igreja não seja divisa, mas a igreja esteja unida, seja um grupo. Então ele vai apelar para quê? Para a autoridade da Escritura. Ele vai dizer assim: irmãos, tem uma regra que eu aplico a mim e a Apolo, é que nós não devemos ir além do que está ordenado. Ele usa a palavra escrito, ou seja, não podemos ir além das Escrituras, além daquilo que Deus proferiu na sua verdade. Qual é o exemplo que ele vai tomar para isso? Ele vai falar justamente do culto. Aí ele vai ressaltar Levítico capítulo 10. Eu vou lembrar a vocês o que é que acontece em Levítico capítulo 10. Arão, o sumo sacerdote, o grande pastor do povo de Israel, tem 2 filhos. O nome de um é Nadab, o nome do outro é Abiú. Do capítulo 1 do livro de Levítico até o capítulo 7, Deus disse assim: ó, o culto deve ser feito dessa forma. Então, a liturgia de culto não é do pastor. A liturgia de culto pertence a Deus. Os nossos documentos jurídicos, os documentos constitucionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, usam a seguinte expressão: ao pastor compete a supervisão. O documento não diz ao pastor compete a liturgia, porque a liturgia de culto já é definida por Deus. Mas o que é que acontece em Levítico capítulo 10? Do capítulo 1 ao capítulo 7, Deus diz: o culto deve ser dessa maneira. Chega no capítulo 10, então Nadab e Abiú, sacerdotes, filho do pastor Arão, vão entoar um culto a Deus, e eles dizem o seguinte: todos os dias nós celebramos ao Senhor dessa maneira, hoje vai ser diferente. Nós vamos fazer algo além. Então eles fazem tudo que Deus ordena, só que eles acrescentam ao culto, chamas ao culto. Deus vê aquilo ali. O que é que Deus faz com eles? Nadab e Abiú, vocês são filhos especiais, eu vim aqui lhes agradecer. É isso que Deus faz com Nadab e Abiú, irmãos? De maneira nenhuma. Deus mata tanto Nadab como Abiú com a seguinte expressão: ofereceram a mim fogo estranho. Fogo estranho foi oferecido a Deus, algo que Deus não havia permitido, mas algo que Deus não havia proibido. Portanto, irmãos, há uma regra para o culto presbiteriano: nós só fazemos o culto aquilo que Deus ordena. Então nasce uma pergunta teológica: quais são, portanto,
os elementos que fazem parte de um culto presbiteriano. E eu vou responder a vocês com os documentos, com o principal documento da igreja, chamada Confissão de Fé de Westminster. Eu vou para o capítulo 21 da Confissão de Fé, que fala sobre o culto. E olha só o que é que a Confissão de Fé diz sobre o culto. A luz da natureza mostra que há um Deus, que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, que portanto deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído, escutem bem, viu? É instituído por Ele mesmo. Ou seja, é Deus que define as partes do culto. E é tão limitado pela sua própria vontade revelada. O que é que diz agora o documento? Que é Deus quem estabelece o culto e que o culto não deve sofrer nenhuma interferência humana. Se ele não sofre nenhuma interferência humana, qual é a liturgia que nós usamos no culto? Eu vou falar agora para vocês dos elementos de culto. Vejam só, são esses os elementos de culto. Escutem bem, o que é que deve acontecer no culto para um culto ser culto? São 5 elementos. Primeiro, o culto deve ter oração. Segundo elemento de culto, o culto deve ter adoração, louvor. Terceiro elemento de culto, deve ter a pública leitura da palavra de Deus. Quarto elemento de culto, deve ter a pregação explícita do Evangelho. O que é pregação explícita? Pregação expositiva, ou seja, você expor todo o texto, toda a perícope. E eu vou falar isso detalhado para você, com a implicação disso para a igreja. E quinto elemento de culto, qual é o quinto elemento de culto? Ministração dos sacramentos. Se você tem esses 5 elementos, você tem um culto cristão. Se falta um desses elementos, você deixou de ter o quê? Um culto cristão. Vamos falar sobre oração no culto. Primeiro elemento. Por que um culto deve ter oração? E 2 orações em específico. Você chega no culto, qual é o seu primeiro ato que você faz no culto? Você vai chegar diante da presença de Deus. Eu já falei aqui, lá de Hebreus capítulo 2, verso 12. Cristo está no meio da congregação, lembram disso? Cristo está no meio da congregação. Então você vai se apresentar no culto a Deus. Qual é a primeira atitude que você deve fazer? Justo, fala mais alto. Confissão de pecados. Ora, se você vai ter comunhão com Deus, não adianta você chegar na presença de Deus dizendo assim: Senhor, eu já vim te louvar. Deus vai dizer assim: estranho, eu nem perdoei os seus pecados e você já quer me adorar. Então a primeira atitude que deve haver no culto é: Senhor, perdoa os meus pecados. Como o Senhor é justo, bom e fiel, por causa de Cristo, e sendo você um eleito, Ele diz assim: seus pecados são perdoados. Tanto é, irmãos, que em toda chamada de Santa Convocação é aquele texto que o ministro lê no início do culto. Lá na chamada de Santa Convocação tem o quê? Tem pedido para que os crentes orem e mostrando que Deus perdoa os nossos pecados. É por isso que a gente chega confiadamente diante de sua presença, porque Cristo morreu por nós. E se Cristo morreu por nós, é certeza que nós vamos ter perdão de pecados. Mas para que eu goze desse perdão, mesmo eu tendo a certeza, eu tenho que pedir: Senhor, dá-me o teu perdão. Deus, que é justo e bom, atende a oração de Cristo e perdoa o seu pecado. Segunda oração que você deve ter no culto. Quem se arrisca de falar aqui? Uma, você pede perdão pelos pecados. A outra, o que é que você faz? Adoração? Alguém fala? Você tem que ter uma oração de quê? De gratidão. Veja, Levítico capítulo 1, Deus perdoa os nossos pecados. Levítico capítulo 2, o povo agradece a Deus porque Deus perdoa os pecados.
Então nós temos que ter uma outra oração, dizer assim: Senhor, uma vez que o Senhor me perdoou os pecados, eu te sou grato. Te sou grato porque o Senhor é bom, a sua justiça permanece para sempre. E o Senhor me achou, eu estava perdido. E graças a Deus, por meio de Cristo, o Senhor me tirou da morte para a vida. Isso é uma oração de agradecimento. Senhor, como tu és bom, por isso eu te louvo. É agradecimento, é uma oração de gratidão, com o coração quebrantado, como se dissesse assim: Senhor, eu estava lançado nas trevas, mas teu filho foi lá e me retirou das trevas e me colocou na luz. Oração de gratidão. Então no culto deve ter essas duas orações: primeiro, confissão de pecados; segundo, gratidão a Deus, porque Ele nos ouve, porque Ele recebe a nossa adoração, porque Ele fala conosco por meio da palavra. Então, primeiro elemento de culto, nunca se esqueça disso: no culto deve haver o quê? Oração. Segundo elemento de culto, qual é? Falei aqui. Leitura da palavra. Veja, o segundo elemento de culto direto tem a ver com aquilo que eu faço diante de Deus, que chama-se culto propriamente dito, chama-se adoração, louvor. Veja, no culto não deve faltar a adoração. Os crentes devem cantar e cantar mesmo. Uma vez aqui na igreja, ele disse assim: certo pregador, certa vez falou que um dos sinais de uma igreja viva quais são? Todos, lembra? Crianças que choram e homens que fazem o quê? Que cantam. Ah, pastor, por que crianças que choram? Porque criança chora. A primeira coisa que ela faz ao ver o mundo é chorar, para dar sinal de vida e sinal que está bem. Crianças choram no culto. Se você me perguntar: pastor, você se incomoda com crianças que choram no culto? Chama a minha atenção, mas não me incomoda nada com isso. É sinal de que minha igreja está viva, que você que está sentado aí vai morrer, e que ela vai estar justamente no seu lugar, fazendo o que você está fazendo agora. Sinal de uma igreja viva é você ter crianças no culto, crianças no meio da igreja. Isso é pactual, irmãos. Foi Cristo quem disse: deixai vir as minhas criancinhas. Bom, mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é que os homens devem cantar. Nós temos uma mania de vir na igreja, aí sentamos nos bancos, nos colocamos de pé, e na hora do louvor as mulheres cantam. Isso é muito bonito, mas está lá os homens calados. Homens devem cantar. A voz de vocês foi feita para magnificar a Cristo. Ah, pastor, já ouvi alguém dizendo isso sobre mim. Ah, pastor, deixa eu lhe dizer um negócio, não vai ficar chateado não. A minha voz é feia para cantar, e eu quero dizer que a do Senhor também é feia. Eu disse: se você estiver pensando que eu estou ofendido com isso, eu não estou não, porque eu não canto para você. Vocês não cantam para o pastor da igreja, vocês não cantam para essa igreja, vocês devem cantar para Cristo, e é por isso que vocês devem cantar, porque o adorado da igreja não é o pastor, não é o conselho, não é a junta diaconal, não são os irmãos. Então não se incomoda que alguém que estiver do lado dê uma cutucada em você e dizer assim: homem, pare de cantar, que sua voz é feia demais. Cante mesmo assim, afinal de contas é a Cristo que você adora. É a Cristo que você adora. Então deve haver louvores. Se quiserem anotar, anotem aí. Efésios capítulo 5, verso 19 e Colossenses capítulo 3, verso 16. Deve haver louvores na igreja. Agora, que louvores nós cantamos na igreja? Tanto Efésios 5, 19 como Colossenses 3, 16 diz assim: deve haver o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, hinos e cânticos espirituais não são três tipos de louvor diferentes. É a tríplice divisão teológica dos salmos. O livro dos Salmos, os 150 salmos, tem essa tríplice divisão. A palavra salmo aí vem da palavra grega salmoi, que é cânticos históricos. São os cânticos que cantam a nossa história, a história do povo, a história de Cristo.
Salmo 1 conta a história de Cristo, Salmo 2 conta a história de Cristo. Você já viu o Salmo 2? Como é que ele está escrito? Deixa eu dizer algo para vocês. Eu tenho uma saudade imensa da Igreja da Aliança, porque todos os cultos nós cantávamos os salmos. Aliás, a Igreja da Aliança só cantava salmos, na verdade. Então vejam, nós cantávamos os salmos da Escritura, nós decorávamos a palavra de Deus, aquilo era fantástico para nós. Tu tem algum boletim da Aliança aí na Bíblia aí, moço? Tem um salmo lá que eu gostava muito, que é o salmo número 2. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Aí nós íamos cantando esse salmo e nós íamos sendo ensinados acerca de uma verdade perene, de uma verdade de Cristo. Depois, salmos, hinos. A palavra hinos vem do grego himnoi, que significa louvores de adoração. É a segunda parte teológica dos salmos. Dentro dos salmos você tem louvores de adoração direta a Deus. Deixa eu dar um exemplo para você. Salmo 19. O Salmo 119 é um salmo que possui 22 capítulos dentro dele. Você sabia disso? O Salmo 119, vai na sua Bíblia aí. Deve estar escrito assim, Canto dos Degraus. Perceba que é sempre de 8 em 8 versículos. Do verso 1 ao verso 8, do 9 ao 16, do 17 ao 24, do 25 ao 32, do 33 ao 40, do 41 ao 48, do 49 ao 56, do 57 ao 63, do 64. Vai, é sempre uma divisão de 8. São 22 capítulos que você tem aí. Na sua Bíblia deve estar escrito assim, Canto dos Degraus ou Canto de Romagem. Porque eram os cantos de adoração que eram dados a Cristo quando os crentes iam literalmente para o Coliseu Romano para serem martirizados. É por isso que está assim, cantos de romagem. Se tiver canto dos degraus, é porque a cada degrau que eles subiam no templo, eles cantavam um hino daquele. Cantos de adoração, himnoi. E por fim você tem assim, cânticos espirituais. A que se refere? É a terceira divisão dos salmos. São as orações dos crentes que estão ali dentro. Por exemplo, Salmo 40, Salmo 70, Salmo de número 90, 92, as orações de Moisés, a oração de Salomão, a oração de Davi, a oração dos filhos de Asaf. Cânticos espirituais, que é cânticos do Espírito. Ou seja, quando os crentes oravam a palavra de Deus, cantavam a palavra de Deus. E por que nós devemos cantar salmos? Porque quando nós cantamos os salmos, aprenda isso, nós cantamos toda a Escritura Sagrada. Deixa eu fazer uma pergunta que vai lhe envergonhar aqui. Mas é pelo conteúdo da resposta que vocês vão dar. É por isso que é vergonhosa. Quantos capítulos inteiros da Bíblia vocês conhecem? Eu não estou falando de versículos não, é capítulos inteiros. Quantos capítulos inteiros vocês conhecem? Chutem aí. Eu duvido vocês passarem de um capítulo, se conhecerem um capítulo inteiro. Eu duvido vocês conhecerem um capítulo inteiro. Agora deixa eu fazer uma segunda pergunta. E aqui vai ter agora a vergonha de vocês. Quantas músicas vocês conhecem? Aí vai ser milhares. Sabe por que é vergonhoso? É que nós conhecemos mais daquilo que nos dá prazer do que aquilo que dá prazer a Deus. Mas deixa eu lhe dizer algo. Por que vocês conhecem músicas do que textos? Uma resposta aqui psicológica sobre isso. É que nós notamos mais em nossa mente a melodia do que a escrita. Tudo que você tem melodia, você nunca esquece. Quando eu tinha 4 anos, eu aprendi todas as preposições da língua portuguesa cantando. Vou provar para vocês. Nunca esqueci disso. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, por, perante, sempre, sobre, trás. Todas as preposições da língua portuguesa. Eu sei porque é cantada. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, por, perante, sempre, sobre, trás. Aprendi todas elas. Se alguém fosse me ensinar assim, dizendo assim, olha, aprenda a primeira preposição, a segunda, a terceira, até, e a quarta, após. Eu nunca ia aprender isso. Ia saber de algumas, não de todas.
Eu conheço mais de 90 salmos completos. Sabe por quê? Porque eu conheço a melodia deles. Eu sei cantar dos salmos. Totalmente eu sei cantar dos salmos. Mais de 90. Dos 150. Mas sabe por que eu conheço os 90 salmos, mais ou menos cantados, o capítulo inteiro? Porque eu sei cantado. Então veja, por que Deus instituiu no meio da sua palavra um livro de poesia? Para que a gente tivesse toda a sua palavra onde? No nosso coração. Por isso que diz o salmista: a tua palavra guardei, escondi, para não pecar contra ti. É por isso que nós devemos cantar o salmo, o inário de Deus. Deixa eu dar um dado histórico para você, talvez você não saiba disso. Até o século XIX, a igreja presbiteriana no mundo só cantava os salmos. Foi no século XIX que se instituiu uma forma de cantar diferente, chamada salmos e hinos, que se tornou o inário oficial, tanto da igreja presbiteriana como da igreja congregacional. Então tiraram-se parte dos salmos, botaram hinos, esses hinos que vocês encontram no Novo Cântico, e o povo de Deus deixou os salmos de lado, deixou as escrituras de lado. Cantam hinos agora que a gente acha muito bonito, e são muito bonitos, mas os salmos são mais belos ainda e nós não conhecemos. Como é bom cantar a palavra de Deus. No meu primeiro ano de ministério pastoral, na cidade de Bahia, no primeiro ano se converteu lá na igreja uma criança de 9 anos. Nós começamos ali no primeiro ano. Eu não desenvolvi todo o saltério na igreja de Bahia, mas uma criança que era nada mais, nada menos do que o sobrinho do padre da cidade. Começou a ir na igreja. Morava com a tia, irmã do padre, mãe dele. Aí ele, lá na nossa igreja, a gente tinha na Bahia, a gente tinha a mãe dele, quando alguém chegasse na igreja, a gente dá uma Bíblia de presente. Então demos uma Bíblia para ele levou para casa. Quando a mãe viu, nossa, você está indo para a igreja? Aí chegava o domingo, na hora da tardezinha, o menino ia para o culto. A mãe proíbe a criança de ir para o culto. Sabe como foi a proibição? Escondeu dele a Bíblia. Só que ele aprendeu na igreja a cantar os salmos. O que foi que ele respondeu para a mãe dele depois? Você pode arrancar a Bíblia da minha mão, só não pode arrancá-la do meu coração. O menino aprendeu a cantar os salmos e agora cantava os salmos dentro de casa, sabia de capítulos da Escritura Sagrada. Desculpa, isso não foi em Bahia, foi em Caruaru. Sabia capítulos da Escritura Sagrada. Caruaru é uma cidade lá do Pernambuco, uma das maiores cidades do Pernambuco. Sabia de capítulos da Escritura Sagrada. Então veja como é bom cantar os salmos. E os salmos têm a mesma melodia dos cantos do nosso inário. Aliás, os cantos do nosso inário tiveram as melodias retiradas dos salmos. Agora nós estamos fazendo o inverso, tirando as melodias que eram do inário e recolocando nos salmos. As quartas-feiras, quem vem agora para o trabalho de oração aqui na igreja, nós vamos começar a cantar alguns salmos aqui na igreja, juntamente com as canções do nosso inário. São belos. Então na igreja deve ter cânticos ao Senhor. Você não pode nem sequer imaginar uma igreja sem adoração. Na igreja devem haver cânticos, mas na igreja também deve haver o quê? Leitura da palavra de Deus. Agora, entendam só, quando eu digo leitura da palavra de Deus, não é leitura de 2 versos, de 3 versos, mas leitura de perícopes. A palavra perícope para você talvez seja uma palavra estranha. Ela é uma palavra do meio teológico também, e gramatical. Perícope significa uma porção exata do texto. Irmãos, a Bíblia hoje é dividida por capítulos e versículos, mas originalmente ela é dividida por perícopes. E às vezes, dentro de um capítulo, nós temos uma perícope inteira, e às vezes 2 ou 3 perícopes, 2 textos, que são justamente aqueles textos que devem ser lidos inteiros. Então deve haver leitura da palavra de Deus. Imagine se você chegasse no culto e o pastor dissesse assim: abram seus livros de história
nós vamos ler hoje sobre a história do descobrimento das Américas. Cristóvão Colombo, vindo nas embarcações, sucedido por Vasco da Gama, não dá, né? Descobrimento do Brasil em 1500, século XVI, não dá, né, irmãos? Imagine se você chegasse na igreja para ler uma aula de psicologia, uma aula de filosofia. Você passar a semana inteira no seu trabalho, no escritório de advocacia, dentro de um consultório médico, numa sala de aula, às vezes dentro de casa, fazendo os afazeres domésticos, trabalhando muito mais. Irmãos, quem alimenta a alma não é uma outra coisa senão a palavra de Deus. E por que a palavra de Deus deve ser lida? Escutem essa. Aconteceu comigo. Eu dava aula num seminário e um aluno muito insistente disse assim: pastor, na quinta-feira tem algum trabalho na sua igreja? Eu disse: tem não. Eu queria lhe convidar para ir lá no trabalho que tem na minha igreja. E eu prometi a ele que ia, só que eu nunca ia. E ele ficava no meu pé: vamos. Eu disse: eu vou me ver livre. Aí, cheguei lá no estudo que estava tendo na igreja dele. Irmãos, o pastor que estava pregando deu uma aula perfeita, sem erro nenhum, de biologia. Eu saí daquele estudo com uma certeza: como eu sou ignorante, eu não sabia disso. Ele foi me mostrar na aula de biologia a formação dos corpos unicelulares. E eu disse: eu nunca fiquei prestando atenção nisso. E olha que eu era um aluno que gostava de química, física e biologia. Era as minhas 3 disciplinas favoritas. Eu disse: como é que eu estudei o ensino médio inteiro e não sabia da formação dos corpos unicelulares? Quão ignorante eu sou! Essa foi a tragédia. Porque quando eu participo do culto e ouço Deus falar comigo, eu não saio dizendo no culto quão ignorante eu sou, mas eu bato o peito e digo quão pecador eu sou, de quão santo Deus é, e como Ele me ama ainda eu sendo um pecador. Então é preferível e é verdadeiro que os crentes participem do culto e, ao ouvirem a leitura da palavra de Deus, eles digam: Senhor, eu sou pecador em alto nível, enquanto que o Senhor é santíssimo. Deus não é santo, né? Falei isso ao pessoal que vem aqui na quarta-feira. A Bíblia não diz que Deus é santo. Sempre trata isso no superlativo, né? Deus é o quê? Santo, santo, santo. E depois como é que a Bíblia trata ele? De santíssimo. Santos somos nós. Deus é santíssimo. É um atributo que está no superlativo. Então, quando nós ouvimos a leitura das Escrituras Sagradas, nós chegamos a uma conclusão: nós somos extremamente pecadores. Quarto elemento de culto: se você ouviu a leitura da palavra de Deus, o que é que você vai escutar em seguida? A pregação do Evangelho. Quando escutamos a pregação do Evangelho, nós vamos entender que, além de pecadores, nós estamos o quê? Perdidos. Mas pela pregação do Evangelho nós encontramos graça divina. Ou seja, Deus nos acha em meio à morte. E não somente nos acha, Deus nos salva. Deus prova o seu amor para conosco, colocando Cristo na cruz, morrendo pelos nossos pecados, nos resgatando da morte para a vida, do pó para a glória. É por isso que quando vamos ao culto nós temos que ouvir a pregação do Evangelho, para que no domingo seja diferente da segunda. Na segunda você sai para a feira da semana, tanto que é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Mas no dia do Senhor você sai para a feira da alma. Você não vai ao shopping
Você vai à terra das Escrituras. Você não vai ao mundo, você vai a Deus. E quando você vai a Deus, Deus enche a sua dispensa espiritual, alimenta a sua alma, para que durante toda a semana você alimente a alma dos seus filhos e suas esposas com a palavra do Senhor, com o culto doméstico. Ou seja, o culto coletivo, o culto domingo, deve haver pregação do Evangelho, Deus nos ensinando verdades duríssimas e contundentes. Deus dizendo para você: você é pó, e eu sei quem você é. Você não passa de estrado dos meus pés, mas o meu filho, o único e verdadeiro filho, morreu por você. Você tem pecados contra mim, mas Cristo lhe lavou. Você estava perdido e eu lhe achei. A salvação vem de mim, não vem de vós, para que não haja nenhuma glória em você, mas tão somente em mim. Efésios capítulo 2. Por isso que deve haver pregação da palavra de Deus na hora do culto. Imagine se você na hora do culto tivesse uma aula de física. Todo ignora. Einstein diz isso. Primeira regra da termodinâmica. Aí vai nos dar conhecimento da vida, mas não vai gerar em nós conhecimento para a vida e a vida eterna. Somente a pregação do Evangelho pode gerar isso em nós. Por isso que o culto deve ter pregação expositiva. E escutem bem, pregação expositiva na perícope lida, para que um pecador não possa sentar nos bancos e dizer assim: o pastor, sabendo do meu pecado, está pregando isso porque eu errei nisso, então ele está pregando contra mim. Então o quarto elemento de culto é o quê? Pregação expositiva da palavra de Deus. E o quinto elemento de culto, lembra? Sacramentos, a ceia, o batismo, devem haver no culto. Como é que nós celebramos a comunhão com Deus e com nossos irmãos? Quando nós tomamos assento a esta mesa, figurado aqui em dois grandes elementos: pão e vinho. Escute bem, pão e vinho. Não é pão e suco de uva, é pão e vinho. É o que as Escrituras determinam. No pão está ali: Cristo tomou os seus pecados sobre si. No vinho está ali a mensagem: Cristo lavou a nossa vida. O interessante é que se você pegar vinho e jogar na sua roupa, você vai ter uma nódoa, né? Uma nódoa avermelhada, ou de vinho, né? Mas o sangue de Cristo, lançado sobre a nossa vida, e aqui eu vou ficar orgulhoso, entendam aqui o que eu vou dizer agora, nos deixou mais brancos do que a lã, tão brancos como a lã. Entenderam aí porque eu estou orgulhoso? Porque meu nome é esse. Veja só, o vinho do sangue de Cristo nos purificou dos nossos pecados. Se você não entendeu a piada, pergunte depois ao pessoal que riu. Porque meu nome é Alan. Alan, né? Ficou tão branco como a lã. Entenderam agora? Então veja só, o sangue de Cristo perdoou os nossos pecados. E isso marca comunhão entre nós e Deus e nós e os nossos irmãos. Deixa eu abrir aqui um parêntese bem grande nessa mensagem, para dizer um negócio para você que é seríssimo. É por isso que nenhum culto pode ser celebrado às escuras. Escute bem, nenhum culto pode ser celebrado às escuras, porque na ceia, que deve fazer parte do culto, eu vejo com os olhos espirituais a Deus, mas com os olhos físicos eu marco comunhão com os meus irmãos. Como é que eu posso tomar a ceia se eu não sei quem está no culto? Como é que eu posso marcar comunhão com isso, se eu não sei nem quem está do meu lado? Ele não sabe nem quem está a um palmo de distância do nosso nariz. Em João Pessoa, vou evitar de falar o nome aqui da igreja, mas há uns tempos atrás eu fui convidado para pregar num culto, e a igreja lá estava começando a fazer isso. Então pintou o culto de preto, agora é uma moda, né? Pintar de preto, desligam as luzes, fica o pessoal lá no louvor, você não sabe quem está do lado, não sabe se é um bandido,
não sabe se é um herege, não sabe se é alguém infame, pode até ser um cristão, e na maioria das vezes o é. Aí chega depois o pessoal me futucando, eu não sabia o que era, é a ceia. Eu disse, como é? Eu só vi que era o pão, porque botaram assim, eu peguei a lanterna do celular, porque aqui, fui lá pegar. Vai que fosse um veneno, né? Eu fiquei aqui comigo, eu só não vou tomar essa ceia não. Eu não vou não. E por um motivo bíblico, eu não vou tomar a ceia. Porque a Bíblia diz que a ceia é o momento da comunhão. Tanto que a gente chama a ceia de comunhão. Se tem um apelo que nós podemos colocar na ceia, é comunhão. Por que eu vou tomar a comunhão se eu não sei quem está do meu lado? Segundo, como é que eu vou tomar a comunhão se a comunhão me diz que eu devo ter comunhão com a igreja? Veja, é com Deus, mas com a igreja. A comunhão tem esse aspecto horizontal e o vertical. Eu aponto a Deus na vertical. Então eu sei que eu tomo a ceia por causa de Deus, por causa de Cristo. Mas eu devo tomar a ceia por causa dos meus irmãos, da comunidade dos santos. É assim que rege as Escrituras. Como é que eu vou tomar a comunhão se eu não sei quem está do meu lado, irmãos? Se eu não sei se aquela pessoa tem ou não comunhão com Cristo? Agora, se eu tomar ceia, se eu saber quem está do meu lado, eu me torno co-participante com ele das mesmas coisas. Aí digamos que do meu lado esteja alguém que não crê em Cristo. Aquele exemplo que eu dei aqui, do testemunho de Jeová. Qual é o efeito disso? É que eu acabei de dizer que assim como ele crê, eu creio também. Mas nós cremos assim? De maneira nenhuma. Como eu disse, o nosso Deus é trino. O Deus dele é mono. O nosso é trino. Não pode, irmãos. Ficar. Sim, a gente não sabe quem está do outro lado. A Igreja Presbiteriana do Brasil veda a distribuição de ceia online. Então as igrejas que participam disso estão indo contra uma decisão documental da igreja, estão indo contra um princípio da igreja cristã. Eu não sei quem está do outro lado da tela. Outra coisa, eu não sei que elementos estão sendo distribuídos. Será que é pão e vinho? Na maioria das vezes é pão e suco de uva. Não é ceia, que as escrituras sagradas determinam pão e vinho. A primeira ceia distribuída na igreja tinha esse símbolo, pão e vinho. Querem ler comigo? Gênesis capítulo 14, quando Melquisedeque se encontra com Abraão, sendo que Hebreus capítulo 7 diz que aquele Melquisedeque é quem? Cristo. Bora ler o que aqui Melquisedeque com Abraão? Gênesis 14. Ainda vou pregar isso pela manhã, mas como tratamos desse assunto, e aqui eu começo a encerrar a nossa aula. Gênesis 14, irmãos. Verso de número 18. Diz assim, escutem bem. Gênesis capítulo 14, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, antiga Jerusalém, trouxe o quê? Maurício, diga para mim bem alto aí. Pão e vinho. Abraão vai receber literalmente da figura de Cristo no Antigo Testamento pão e vinho. O Novo Testamento vai dizer pão e vinho. Paulo aos Coríntios, pão e vinho. Apocalipse, pão e vinho. A igreja cristã, pão e suco de uva. Vou fazer uma pergunta aqui a vocês. O que é que importa a nós? Sermos obedientes às Escrituras ou uma tradição tal qual centenária? Vai fazer 100 anos praticamente que a igreja cristã celebra com pão e suco de uva, porque antes era pão e vinho. As Escrituras, irmãos, aos nossos documentos confessionais. Então pão e vinho são sinais e símbolos da ceia. Aí você tem um outro sacramento que é o batismo. Qual é o sinal dele? Água. Você vai fazer batismo com terra? Não, batismo é com água. É água que deve estar no batismo. Então nós respeitamos o batismo e às vezes não respeitamos a ceia do Senhor.
e distribuímos para o povo uma outra coisa, que é tudo menos a ceia da comunhão do povo de Cristo. 5 são os elementos, então. Eu ainda não tenho muita noite, mas nós não temos a prática de ter todos os sacramentos, todos os cultos. Né? Pelo menos era alternado. Isso que foi abandonado aqui no Brasil. Tá aí, se você for numa igreja na América, nos Estados Unidos, principalmente na Escócia, uma igreja presbiteriana, que é Presbyterianismo, parte de lá, você vai participar de um culto pela manhã e um culto à noite. Todos os cultos de manhã tem ceia, todos os cultos da noite tem ceia. Eu venho da igreja da presbiteriana lá na Paraíba. Josa aqui sabe que a minha esposa estava lá no culto. Todo culto pela manhã tinha ceia, todo culto à noite tinha ceia. E às vezes em alguns cultos você tinha um batismo também. Porque o batismo vai depender de Cristo salvar pecadores, não é isso? Mas a ceia, todos os pecadores santos estão lá no culto. Toda a ceia devia ter culto. Todo culto devia ter ceia. Dessa obrigatoriedade do sacramento, de igual forma, com vinho e suco de uva. Sim. O que é que acontece lá? Lá todas as ceias que nós tínhamos sempre era com vinho. Lá na Paraíba é difícil você... Tem. Eu até conheço igrejas que tem. Igrejas, quando vão ministrar a ceia do Senhor, ministram com suco de uva. Lá no Nordeste, a maioria das igrejas é com vinho. Tem igreja que é com suco de uva. Mas veja, o suco de uva começou a ser administrado na igreja na década de 20, por causa da lei seca nos Estados Unidos. Ou seja, nós nos amoldamos a uma tradição cultural em detrimento de uma ordenança bíblica. Aí de lá para cá, quase 100 anos, nós vemos ministrando a ceia do Senhor com suco. E aqui, para nossa vergonha, a única igreja que permanece intacta com isso, sabe qual é? É a Igreja Católica Romana. Você chega para tomar a comunhão lá, é pão e vinho. Só o padre e o bispo, né? A não ser nos dias de crisma, né? Nos dias de crisma, então o participante também bebe do vinho. Mas é vinho. Né, sutil? Gente, o nosso tempo aqui se esgotou. As crianças já chegaram. Isso é um sinal de que elas estão bem. E que é um sinal de que elas estão dizendo assim: papai, vamos para casa. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Depois que orarmos ao Senhor, está encerrado. Mas quem quiser ficar aqui para fazer perguntas sobre o estudo, eu fico aqui para responder. Mas quem quiser já ir para casa, fique à vontade.